Olá pessoal, tudo bem? Esta é a quarta aula da nossa disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica e nesta aula vamos abordar sobre redação e apresentação de trabalhos técnicos científicos. Vamos lá? Primeiramente, precisamos entender que quando fazemos ciência, objetivamos o desenvolvimento e a evolução em alguma área, certo? Que o ser humano está. Com isto, quando desenvolvemos algum novo conhecimento, isto é, quando desenvolvemos uma nova pesquisa, um novo trabalho, um novo conhecimento, ele deve ser divulgado, registrado, certo? Deve ser divulgado e registrado de forma que ele possa ser colocado de forma pública, ele possa ser publicado para quem quiser acessar. Desta forma, também sistematizamos de forma textual como foi desenvolvida a pesquisa, como foi a sua contextualização, tá certo? Como que foi o desenvolvimento da pesquisa, como foi a sua contextualização, quais são os seus objetivos, certo? Quais são os seus objetivos, quais são os seus métodos, quais foram os resultados e também as conclusões. Entendido? Agora, vamos falar da linguagem utilizada na publicação científica. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida como ABNT, recomenda que a escrita seja de forma impessoal, certo? A escrita seja de forma impessoal, na terceira pessoa do singular, embora muitos autores considerem que a primeira pessoa do singular ou do plural também sejam válidas. Quem é a terceira pessoa do singular mesmo? É o ele. A primeira pessoa do singular, o eu, e a primeira pessoa do plural, o nós. Agora, vamos falar sobre a estrutura dos parágrafos. A estrutura dos parágrafos deve ser basicamente com substantivos e verbos, evitando o uso de adjetivos. Agora, em terceiro lugar, a BNT recomenda sobre o texto em si. Procure usar sempre frases curtas, simples e diretas. De acordo com Gil, em 2008, a escrita científica deve ser impessoal, objetiva e clara. Então, ela deve ser impessoal, objetiva e clara. Também deve ser precisa, coerente, concisa e simples, facilitando a leitura e a interpretação dos leitores. A leitura e a interpretação por parte dos leitores. Tá ok? Em continuidade aí, vamos aprender sobre os diferentes tipos de trabalhos técnicos científicos. Primeiramente, nós temos aí o projeto de pesquisa. Então, o primeiro tipo de trabalho técnico científico é o projeto de pesquisa. Ele é basicamente o planejamento que o pesquisador elabora antes da realização da pesquisa. Muito importante, antes da realização da pesquisa. Aonde ele define o tema a ser investigado, a metodologia a ser adotada, assim como o cronograma de execução, recursos materiais e humanos que vão ser utilizados nessa pesquisa. Depois, nós temos o relatório de pesquisa, que é um texto científico que registra um relato formal do resultado ou avanço de uma pesquisa, ou ainda retrata o trabalho realizado em uma missão técnica, certo? Então, ele traz para a gente o relato formal do resultado, avanço ou missão técnica em relação a uma pesquisa. Depois, em terceiro lugar, nós temos a monografia. Segundo o Severino, lá em 2002, ele colocou para a gente que é um termo usado para designar uma forma única de abordar um assunto único, certo? E é muito utilizado em TCCs, tanto de graduação quanto de curso de pós-graduação na área de especialização.
tá certo? Em seguida, aí, a gente traz a dissertação, que é um trabalho realizado durante um curso de mestrado. É o resultado de uma pesquisa individual em que o pesquisador desenvolve o seu raciocínio lógico sobre um determinado tema ou problema. O desenvolvimento de dissertações e de monografias deve conter os seguintes itens: introdução, pesquisa bibliográfica, materiais e métodos, análise e interpretação dos dados, certo? Depois, também ela tem que trazer a conclusão, certo? A análise e interpretação dos dados, depois a conclusão e, por fim, as referências, tá certo? Em seguida, aí, nós temos a tese, que é o resultado de um trabalho de pesquisa em um curso de pós-graduação em nível de doutorado, e ela deve ter uma proposta original. O sexto tipo aí é o resumo crítico. É uma apresentação do conteúdo de uma obra acompanhada de uma avaliação crítica. É a exposição do conteúdo, do propósito e método, seguida de uma apreciação crítica em relação ao conteúdo, distribuição das partes do método, sua forma e estilo. A crítica pode ser para concordar ou discordar da pesquisa. Por fim, temos o artigo científico, que é uma apresentação sucinta. O artigo científico ele é, então, uma apresentação sucinta dos resultados de uma pesquisa. A BNT traz para a gente aí que o artigo é parte de uma publicação com autoria declarada, autoria que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados em diversas áreas do conhecimento. Geralmente, esse trabalho é apresentado em congressos, em simpósios, seminários e revistas e periódicos especializados naquela determinada área ou tema de pesquisa. Tá certo? Essa foi a nossa quarta aula. Espero que você tenha gostado desta videoaula e que ela tenha lhe proporcionado a aprendizagem de conceitos relacionados à redação e apresentação de trabalhos técnicos científicos. Muito obrigado e até mais.